Fala pessoal, mais uma vez aqui com o nosso jogo de corrida e sem enrolação nenhuma, vamos falar sobre essa pista, sobre esse mapa que vai ser a pista inaugural, onde vai acontecer a primeira corrida de fato para os nossos jogadores, com os nossos carros. Eu vou fazer algumas considerações gerais sobre a pista e depois eu vou entrar em detalhes de como vai funcionar, o que vai ser exatamente a corrida em si. Lembrando que no vídeo anterior eu já mostrei sobre as regras básicas do jogo e principalmente sobre a parte de como montar o seu carro, todas as peças, todas as partes e os atributos. Mas também é importante conhecer a pista se você está querendo montar um carro, porque talvez você queira montar um carro especificamente projetado para esta pista aqui com as características dela. Então vamos lá, começando a explicar o passo a passo das etapas e junto a gente já vai vendo como essa pista é e entendendo também as regras de cada etapa da corrida. Então pessoal, esse circuito tem 11 setores e cada setor vai utilizar uma combinação diferente dos atributos do carro. O primeiro deles é a arrancada. Temos uma reta e não é muito longa, portanto vamos utilizar a soma de 100% do valor de arrancada do carro mais 30% da soma de velocidade. Neste setor aqui não há ultrapassagens. Os carros que pontuarem melhor vão para o segundo setor na frente, simples assim. O segundo setor é um setor muito veloz de curvas de alta velocidade. Ele vai utilizar 70% do valor de velocidade e 100% do valor de curvas de alta. E as regras de ultrapassagem deste setor rápido aqui são as seguintes. O carro que obtiver 3% a mais na soma do que o carro da frente pode fazer uma ultrapassagem. Se ainda assim ele tiver 6% a mais do que o novo carro da frente, ele pode ultrapassar pela segunda vez. E se ainda depois da segunda ultrapassagem ele tiver 10% acima, ele pode ultrapassar uma terceira vez. O máximo de ultrapassagens desse setor são 3. Adiante temos o terceiro setor, que faz uma combinação interessante de curvas de baixa, utilizando-se 10% do valor de velocidade e 10% do valor de arrancada também. Temos um setor bem ágil, com curvas fechadas. Uma ultrapassagem com 5% a mais, 2 ultrapassagens com 8% a mais e 3 ultrapassagens com 12% a mais, sempre com relação ao carro da frente. Essas regras elas são iguais em todos os setores. O próximo setor é uma longa reta oposta e como ela vem de curvas fechadas, ela também vai utilizar de 10% do valor de arrancada, mas 100% obviamente do valor de velocidade. E as regras de ultrapassagem aqui são um carro com 3% a mais, 2 carros com 6% a mais e 3 carros com 9% a mais. Percebam que neste setor é mais fácil fazer a ultrapassagem do que no setor anterior. Chegamos ao quinto setor e ele é um setor que só pode ultrapassar 2 vezes. Um carro com 5% ou 2 carros com 10% a mais. Ele é um setor curto, de curvas de baixa e um pouquinho de arrancada. 100% aí de curvas de baixa e 10% de arrancada. E aqui pessoal, eu liguei o filtro que mostra o relevo da pista e percebam que aonde está mais escuro é uma parte mais elevada do terreno. O que isso significa? Neste setor, os carros vão correr morro acima, eles vão ganhar altitude. E dentro do nosso jogo isso significa que além da velocidade, eles utilizarão o atributo torque. O atributo torque vai entrar em ação especificamente nessas ocasiões de ganho de altitude. Então levem isso em consideração. 50% de curvas de alta, 50% de velocidade e 100% do torque. Uma ultrapassagem com 5%, 2 ultrapassagens com 8% e 3 ultrapassagens com 12%. No próximo setor o torque já fica de lado, pois já descemos de novo o terreno e esse setor é uma combinação perfeita entre curva de alta e curva de baixa, também um setor ruim de ultrapassar, um carro com 5%, 2 carros com 10% e é isso.
Seguindo aqui, temos uma nova arrancada, uma nova largada depois dessa curva fechada para uma breve reta. 100% do valor de arrancada e 50% do valor de velocidade, duas ultrapassagens, porém mais fáceis, um carro com 3% ou dois carros com 6% a mais. Nos aproximando do fim da pista, temos um setor aqui de curvas muito fechadas também. Eu até deixei o filtro da velocidade para vocês verem como é um setor lento. Vamos utilizar 100% de curva de baixa e só. Ultrapassa-se um carro com 5% a mais ou dois carros com 10% a mais do que o oponente da frente. No penúltimo setor da corrida temos uma retomada com uma curva muito aberta, 100% do valor de arrancada, 50% do valor de velocidade e 50% do valor de curva de alta. Uma ultrapassagem com 3% e duas com 5%. E este é o último setor da prova. Após essa curva aberta, um setor de aceleração até a linha de chegada. 100% dos valores de velocidade, e é isso. Neste trecho podem ser feitas duas ultrapassagens, uma com 3% e duas com 5%. Lembrando que essa regrinha é a seguinte: começam-se a ser comparados as pontuações do último carro do grid para frente em direção ao primeiro. Por que disso? Porque isso evita que um carro que estava na frente por vários setores perca todas as colocações em um único setor. Dessa forma, o carro, medindo a partir do carro de trás, eu limito a quantidade de ultrapassagens e de troca de posições tanto para frente como para trás. Isso torna o jogo mais justo, porque senão todo carro que fosse o melhor naquele setor iria para frente automaticamente. E assim, depois de todas as etapas, todos os setores, nós chegamos novamente ao começo da pista e conforme as classificações, as colocações que passarem neste setor, serão definidas as colocações finais da corrida. Esse é o mapa do relevo, para vocês verem aí a diferença de altitude. Esse é o mapa de velocidade, para você ver o quão veloz ou quão lenta a pista tá intuitivo para vocês. Quanto mais verde, mais veloz; quanto mais vermelho, mais lenta. Essa pista eu considero uma pista bem mediana. Acho que um equilíbrio entre todos os atributos pode ser a melhor escolha. E tem algumas observações que eu vou fazer daqui para frente que também vão valer para esta etapa e precisam ser definidas. Um dos participantes solicitou que houvesse algum evento aleatório, mediado pela sorte, como se fosse um evento adverso, uma aleatoriedade. E eu achei que isso faz muito sentido, porque simula, trazendo para a vida real, um erro humano, uma falha técnica, um imprevisto que pode acontecer. Então eu vou adotar essa estratégia na primeira etapa. Não sei se todas vão ser assim, mas o que eu pensei foi o seguinte: todos os carros que participarem, eu vou sortear um dos setores da corrida para que neste setor este carro seja penalizado com menos 5% dos seus atributos. Então, todos os carros em algum setor vão ter uma perda de performance, não vão performar toda a pontuação somada, Eu vou somar a pontuação e no setor que esse carro tiver sido sorteado para essa penalização, eu vou diminuir 5% da soma desse carro. Isso pode atrapalhar ele, pode impedir que ele faça uma ultrapassagem ou não, Vai depender de quantos carros vão ser penalizados no mesmo setor, se o seu carro vai ser penalizado num setor que ele já é forte ou que ele já é fraco. Então tem muitos fatores que isso pode alterar, mas a regra básica é que para cada carro eu vou sortear um setor que esse carro vai ser penalizado com 5% a menos na pontuação. E eu vou sortear com todas as possibilidades de setores para todos os carros, ou seja, pode ser que vários carros caiam com a penalização no mesmo setor,
E sobre a ultrapassagem, vou falar mais uma vez, só para não ficar nenhuma dúvida. Eu vou seguir a classificação do último para o primeiro, e todos os carros que estiverem com uma pontuação acima do carro da frente, ele vai tentar fazer uma ultrapassagem. Se a pontuação bater a porcentagem extra necessária para ele conseguir fazer a ultrapassagem, se ele tiver os 105%, se ele tiver os 110%, de acordo com o que cada setor pedir, a mais que o carro da frente, ele vai fazer uma ultrapassagem. Se aquele setor permitir, por exemplo, 2 ultrapassagens, ele vai fazer as 2 ultrapassagens. E se um outro carro tiver sido ultrapassado e parar na frente dele, ele não poderá fazer mais do que 2 ultrapassagens, mesmo se o carro da frente estiver com menos pontos que ele, entendeu? Porque é como se não tivesse dado tempo dele chegar naquele carro neste setor. É como se tudo estivesse andando para frente. Por isso que tem limite de número de ultrapassagens para cada setor. É como se não tivesse dado tempo de ultrapassar. E assim como varia também a porcentagem de exigência de ultrapassagem, porque tem setores que é mais fácil de ultrapassar do que outros. Curvas, por exemplo, geralmente pedem mais pontuação do que retas. Tendo falado tudo isso, acho que foi um vídeo que ficou um pouco cansativo, um pouco denso, mas são informações necessárias para que seja executada, né, a corrida, para que os jogadores consigam montar o carro sabendo como vai ser a pista, sabendo quais atributos eles devem priorizar. Então é um vídeo necessário. E no próximo vídeo eu vou ter mais carros aqui, eu vou mostrar carros para vocês e vamos organizar a corrida em si de uma maneira bem dinâmica, porque eu vou criar todas as artes e toda a narrativa também em cima dos dados para transformar a matemática em uma corrida com uma história interessante para vocês.